Graça e paz, meus irmãos. Fique à vontade, sente-se. Você está na casa do Pai, querido. Você está na presença de Deus. E Deus, Ele é misericordioso. Tanto é que você está aqui com vida e com saúde para adorá-lo, bendizê-lo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Queridos, o ano está acabando, mas ele não acabou. Estamos se encaminhando para os finalmente de 2024, mas ainda há alguns dias. E isso nos chama a atenção a algumas questões. Ainda teremos que tomar algumas decisões esse ano. Você terá que fazer algumas escolhas ainda esse ano. Você a todo momento, na verdade, todos os dias, está fazendo uma escolha, ou algumas escolhas irrelevantes e outras não tão irrelevantes assim. E hoje é um culto da família, e eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte fato: todas as nossas escolhas vão interferir sobre a nossa família. Entenda isso, todas. Pode ser aquela que você julga a mais irrelevante para você, mas ela tem um impacto lá no teu filho, lá na tua esposa, lá no teu marido, nos teus netos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. Todas as suas escolhas têm um impacto, queridos. E é interessante que os psicanalistas da nossa era vai dizer o seguinte: os filhos é um resultado, ou melhor, é o reflexo, não é o resultado, é o reflexo das nossas escolhas lá atrás. É uma construção. Ninguém acorda do nada: ah, eu quero me divorciar, ah, eu quero sair de casa. Ninguém amanhece. Ninguém vai dormir e de repente levantou 4 horas da manhã e do nada decidiu por alguma coisa. As nossas escolhas, queridos, elas têm impactos muito fortes, mesmo que você julgue que é irrelevante, mas você não tem ideia do impacto que causa a tua decisão, a tua escolha na vida da tua família. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós estaremos trabalhando todo o capítulo, mas a nossa palavra está em Juízes, capítulo 6. Em Juízes, capítulo 6, tem um homem chamado Gideão. Gideão, ele era um chefe de família, só que tinha um porém: a família mais pobre de Israel era dele. E para piorar a situação dele, entre os irmãos, ele era o menor. Olha a situação. A família mais pobre de Israel era dele, e entre os irmãos, ele era o menor. Olha a situação. Então veja, é interessante que a vida de Gideão é um solavanco para nós, porque a gente fala assim: não, mas eu só estou assim porque eu só tomei essa decisão porque a minha família é assim, é assado. Meu irmão, não tem desculpa. Quando nós estamos em Deus, eu já quero te adiantar um negócio: quando nós estamos em Deus, não importa o tamanho da minha família, a riqueza da minha família, se eu sou o menor entre os meus irmãos, o importante é que Deus está comigo e com a minha casa. Isso que importa. Não importa as circunstâncias, não importa quem são os seus antepassados, os seus, os seus patriarcas. Entenda uma coisa: o que vai direcionar a tua casa, a tua família, o que vai direcionar daqui para frente, é se você vai deixar Deus entrar lá na tua casa, e vai deixar Deus comandar a tua família. É isso que importa, é isso que está valendo. Não adianta eu sentar e começar a chorar. Meu irmão, um chefe de família, o pastor Osés falou muito bem aqui, para quem é autônomo, que depende do cliente todos os dias, a gente não tem tempo para sentar e chorar. Por quê? Porque as contas não esperam. A Mariana quer coisas, ela vai: papai, você comprou? Todos nós passamos por isso, queridos. Estou com fome. Chefe de família, e aí as mulheres que são chefes de família não tem tempo para sentar e chorar. Nem para isso nós temos tempo. Mas nós temos um Deus que é todo poderoso,
que a gente pode depositar a nossa confiança nele. Fala, Deus, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas. E aí em Eclesiastes, do capítulo 3, no verso 1, antes de nós entrarmos em Juízes, Salomão vai dizer aquele texto que você e eu já sabemos de cor, Eclesiastes 3:1, que há um tempo propício para todas as coisas. Há um tempo, olha lá, para tudo há uma ocasião que certa. Em outras traduções, para tudo há um tempo certo. Significa que, a depender do tempo que você está, você não pode tomar decisões. Porque para todas as decisões há um tempo certo. Então significa que eu não posso chegar aqui ao meu bel prazer e decidir algumas coisas, por mais que eu deseje, por mais que eu almeje, por mais que eu queira, eu tenho que entender que existe um tempo certo para todas as coisas. E a maturidade vai te levando a refletir sobre isso. Quando a gente é moleque, quando a gente é guri, nós queremos resolver tudo no agora. Não, vamos agora, vamos fazer agora, não, é agora. E a gente vai amadurecendo e nós vamos percebendo que não é no nosso tempo, há um tempo certo para todas as coisas. A gente percebe isso, pelo menos deveríamos amadurecer. E à medida que nós vamos ficando mais velho, nós vamos ensinando a gurizada, olha, eu sei que você está afoito, eu sei que você está aí com gás, eu sei que você quer agora, mas meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, eu já passei por isso, ainda não é tempo, ainda não é tempo. As nossas decisões passam por esse crivo, queridos, as nossas decisões passam por esse crivo, e como é importante tomar uma decisão centrada na vontade de Deus, porque nós vamos colher os resultados disso lá na frente. Às vezes tomamos uma decisão hoje, em 2024, você só vai ter a noção do impacto, se você acertou ou errou, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, é muito sério, queridos. Nós somos igreja e nós somos chamados, de manhã eu preguei sobre a excelência, a igreja é essencial, a igreja, ela se reúne, e um dos objetivos da reunião da igreja é justamente para o amadurecimento, por isso que é importante você se reunir, é importante você se congregar, porque eu e você, nós estaremos aqui amadurecendo a nossa fé, isso é muito importante, e nessa noite eu quero falar com você sobre o impacto das suas decisões. Livro de Juízes, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1, e a gente vai falando alguma coisa. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, diz assim: então o anjo do Senhor, estou usando, pode deixar ele veio. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava amalhando trigo em um tanque de prensar o quê? Isso aqui é interessante. Quando eu era, não me lembro com quantos anos eu ouvi esse ditado. A minha avó falava assim, quando a dona Nessi manda, não tem essa, tem que obedecer. E eu ficava, meu Deus, essa mulher deve ser muito brava. A dona Nessi deve ser muito brava. E a minha avó, quando acontecia alguma coisa, ela sempre soltava isso. Meu filho, quando a dona Nessi manda, e eu cresci ouvindo aquilo. E eu falei, meu Deus, quem que é dona Nessi? Até que um dia, a minha avó falou, você não conhece a dona Nessi, mas você vai conhecer muito em breve. A dona Necessidade. Quando a necessidade manda, meu querido, não tem essa, você tem que dar um jeito. Gideão estava na necessidade. A família dele era a mais, e ele era o menor dos irmãos. E aí, olha o que diz o texto. Ele estava amalhando trigo em um tanque de prensar o quê? Uvas. Naquela época, o trigo, ele era debulhado no sol, para que as impurezas, o vento já levasse e já entrasse num processo de secagem. Só que ali não tinha essa, querido. Se ele malhasse, se ele debulhasse o trigo no sol, os midianitas, que eram os inimigos, eles entravam e roubavam tudo. Então ele tinha que ir escondido em um tanque de prensar uva.
e quietinho debulhar o trigo, senão a família dele não tinha o que comer. Só que aí tinha um porém, o trigo ficava úmido, e ele não ia conseguir fazer aquele pão que os filhos dele queriam, porque ele não estava no local adequado. Só que tem o velho ditado da minha avó, quando a dona Nessi manda, nós temos que se virar. É o primeiro ponto desse texto. Gideão tinha que se virar. Ele estava escondido em um tanque de prensar uva, debulhando trigo. E aí ele vai continuar para escondê-lo dos midianitas. Próximo verso. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como assim? Eu sou mais pobre, eu sou menor, e agora você está vindo dizer a mim que eu sou um poderoso guerreiro e que o Senhor está comigo? É o que eu te disse no início, queridos. Não importa o passado da tua família, o importante é se Deus está na tua casa hoje, agora. E você, como chefe de família, como uma mãe que comanda a sua casa, é sua responsabilidade trazer a presença de Deus para o meio da tua casa. É tua responsabilidade. Próximo verso. Ele vai dizer assim, Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais me contavam, quando dizia: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, agora pois o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão estava numa depressão tremenda, queridos. Gideão estava triste, porque, olha o que diz o verso 1 do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas, por quanto tempo? Por quanto tempo? 7 anos, tendo que se esconder para debulhar o trigo. 7 anos, tendo que se virar para alimentar a família, queridos. 7 anos, eles não podiam plantar nada. Se eles plantassem, os midianitas entravam e roubavam tudo. 7 anos. Ele estava já numa depressão profunda. Se o Senhor está comigo, cadê os milagres? Cadê os sinais? Ele questiona o anjo do Senhor. Mas o que diz o próximo verso, o verso 14? Diz assim: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você... Meu irmão, você tem uma força que ninguém consegue enxergar, mas Deus enxerga, meu querido. Com a força que você tem, eu sou mais pobre e eu sou o menor entre os meus irmãos. E de repente Deus viu uma força que eu tenho, queridos. Isso aqui é uma coisa tremenda. Sabe por quê? Porque não é a aparência, não é o exterior. É o seu coração e a sua mente, são as suas intenções que Deus está vendo, que Deus está contemplando lá dentro. Ô Gideão, vem cá. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. O problema não são os midianitas. O problema, você não consegue plantar, porque os midianitas vêm e roubam. Então, vamos resolver isso. Pega a força que você tem e vá libertar Israel. Lembra-se que eu falei que nós não temos tempo para sentar e chorar? Nós não temos tempo, queridos. Nosso Deus já venceu todas as coisas, sim ou não? O nosso Jesus já venceu a morte, sim ou não? Que coisa mais difícil do que a morte? Jesus venceu, glória a Deus. Então eu não tenho tempo para sentar, abandonar, largar a família, largar a igreja, chutar o balde. Oh, querido, pega a tua força e vá fazer a obra que Deus lhe confiou. E esse texto nos implica uma coisa: eu não tenho o direito de abandonar minha família. Não tenho. Não tenho desculpa para abandonar minha família. Eu não tenho desculpa para abandonar os meus filhos. Eu não tenho. Por quê? Eu posso ser o mais pobre, posso ser o menor, mas Deus está dizendo: você tem uma força para anunciar uma libertação ao seu povo, à sua casa. Olha que coisa tremenda. E aí, existem 3 regras, muito famosas, nós não sabemos quem é o autor dessas regras. Diz assim, você já ouviu ela: não prometa nada quando estiver feliz. Primeira regra. Segunda regra: não responda nada quando estiver irado. Olha isso.
E terceira regra, não decida nada quando estiver triste. A sabedoria, o entendimento. Quando nós estamos tristes, queridos, nós não podemos tomar decisões. Quando o tempo está favorável, quando nós estamos vivendo um período de bonança, de prosperidade, aí tem um ditado que diz, até errando a gente acerta, porque os ventos estão soprando a nosso favor, e aí a gente está indo, e vamos embora, puxa, errei aqui, mas deu certo lá na frente. O problema é quando o vento muda, e a nossa vida é cíclica, sabia disso? Se você não sabe, eu vou te explicar, eu aprendi isso da marra. A nossa vida é cíclica. Uma hora nós estamos aqui embaixo, outra hora nós estamos lá em cima. Uma hora nós estamos vendendo, doando saúde, outra hora nós estamos precisando de saúde, queridos. Uma hora você está recebendo um salário gordo, na outra hora você está fora. A nossa vida é cíclica. E cabe a nós passar isso para os nossos filhos. Aqui que está o amadurecimento, aqui que está a questão. Então, quando chegam os maus dias, como que eu devo fazer para tomar uma decisão? Quando eu estiver lá embaixo, quando os ventos estiverem soprando contrário na minha casa, na minha família, diante os meus filhos, como que eu devo tomar uma decisão? Mateus capítulo 6, verso 10. Primeira coisa, Deus precisa estar no controle das suas decisões. Mateus 6, 10 diz assim, ó, aquela oração que você já conhece, a oração do Pai Nosso. Aí no verso 10 vai dizer assim, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que Jesus está dizendo isso? Porque quando eu tomo uma decisão fora da vontade de Deus, a responsabilidade é minha. Eu que vou arcar com os lucros e com os prejuízos. Agora, quando eu estou debaixo da vontade de Deus e obedeço a Deus, a responsabilidade é de Deus. Porque se Ele falou, Ele garante. Se Ele te orientou, Ele garante, querido. Primeira coisa, eu preciso submeter a minha vontade à vontade de Deus. E como que eu faço isso? Deus vai aparecer para mim como apareceu para Gideão? Dificilmente. Pode, mas dificilmente Ele fará isso. Por quê? Porque hoje você tem a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque hoje você tem uma igreja que se reúne para orar e pedir ao Espírito Santo que lhe guie. Entenda isso. Por isso que você não pode ficar fora da igreja, porque é na igreja que você vai ter a ajuda para entender qual é a vontade de Deus. Você compreende isso? Sozinho, dificilmente você vai ouvir a voz de Deus. Por quê? Aí o Provérbios vai dizer, enganoso é o coração do homem. Ele acha que está se dando bem, ele acha que está certo, mas o fim é a morte e destruição. Mas quando nós estamos na direção de Deus, Deus garante, queridos. Deus garante todas as coisas. Olha, Salmos 40, verso 1. Decisões importantes requer tempo. Quando eu entendo que eu preciso buscar a vontade de Deus, eu tenho que entender que Deus, Ele não anda com o meu relógio. Você sabe o que isso significa? Significa que amanhã, dia 25, talvez você tenha que resolver uma situação. Mas Deus não está preocupado com o teu dia 25. Deus não está preocupado com as tuas 10 horas, até meio-dia eu tenho que dar a resposta. Deus não está preocupado com o teu relógio, querido. Deus não anda com o teu relógio. Não que a gente não possa pedir, Deus, apressa-te, que o negócio aqui está. Mas Deus não tem compromisso com o nosso relógio. Coloque aí na atualizada. E o Salmo 40, verso 1, ele vai nos mostrar algo interessante. Eu esperei confiantemente pelo Senhor. Eu esperei. Para quem tem ansiedade, para quem sofre desse mal da ansiedade, como eu às vezes sofro, isso é terrível. Você esperar, porque você quer ver o agora, aqui. E aí o salmista está dizendo, eu esperei pelo Senhor. O problema é que ele não estava com o meu relógio. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu, quando clamei por socorro.
Só que o salmista está dizendo que ele teve que esperar. Por quanto tempo? Não sei. Quanto tempo você tem que esperar? Não sei. Quanto tempo eu estou esperando? Algumas coisas eu estou pedindo a Deus desde quando eu casei. Antes do meu casamento. Falei, Deus, olha, eu não esqueci não, Deus. Quanto tempo você está esperando? Nós precisamos entender isso. Existem decisões que nós devemos tomar cuidado, porque são decisões que vão impactar a minha descendência, os meus filhos, são decisões que irão impactar aqueles que estão à minha volta. Então eu não posso tomar nenhum almoço de domingo essa decisão. Eu não posso resolver agora, no calor das emoções. Eu preciso parar para ouvir a voz de Deus. Esperei com paciência pelo Senhor. E eu tenho que entender que Ele não está com o meu relógio. Ele não está com os meus alarmes. Deus não anda com o meu relógio, queridos. Agora, olha o que diz o verso 16, lá de Juízes capítulo 6. Gideão, ele inverte essa situação. Ele estava naquela depressão dele, 7 anos sofrendo, 7 anos vivendo escondido. E aí o anjo aparece, Gideão, é na tua força, aí você vai libertar. Será que é o anjo mesmo? Os problemas das nossas vidas, queridos, nos cegam, infelizmente. E aí, olha isso, o verso 16, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha o versículo 15. E eu lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor na casa de meu pai, verso 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Agora o anjo começa a falar algo que é inimaginável. Primeiro, prometeu libertar o povo através de Gideão, o menor. Agora ele está dizendo, Gideão, você não vai com muita gente não, vai só você. Só você que vai libertar. Meu Deus. Agora olha o próximo verso, 17. Ele vai dizer assim, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos seus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Olha o sinal, próximo verso. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta, e deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Você sabe o que isso significa? Deus não sofre de ansiedade. Sabia disso? Deus não sofre de ansiedade. Quem sofremos sou eu e você. Deus não sofre com isso. Gideão estava, se é você mesmo, espera eu trazer uma oferta, se você é um anjo, se você é o enviado dos céus. O anjo fala para ele, tá bom, eu te espero. Olha o que ele vai fazer, verso 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. Você consegue assar um bolo em 5 minutos? Você consegue assar um bolo em 5 minutos, sim ou não? Não. Ele pegou um cabrito, talvez o único cabrito da família dele, matou, preparou aquele cabrito. Meu irmão, isso levou horas. E o anjo do Senhor estava lá, aguardando. De uma efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo de uma panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Próximo verso. Porém, o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-lhe sobre esta penha, sobre esta pedra, e derrama-lhe por cima o caldo. Ainda tinha caldo, meu irmão. Quem já fez pucheiro aí no fogão de lenha, sabe que o negócio é demorado. Tinha caldo. O anjo estava lá, pacientemente. Falou, pega essa carne, pega esse bolo, pega esse caldo agora aí, do pucheiro, e joga em cima de tudo. Olha isso. E assim o fez. Próximo verso. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos. Então subiu fogo da pedra, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Você me testou, e eu esperei pacientemente.
Agora eu quero saber de você. Você é capaz de esperar a minha resposta sobre a tua vida? Deus é tão misericordioso comigo e com você, meu irmão, que Deus está aqui, ó, tendo aquela paciência com a sua bipolaridade, com o seu jeito, com o seu linguajar, com o seu coração ruim, e Jesus está aqui, ó. Eu estou provendo na tua vida, eu estou te livrando, eu estou te abençoando, eu estou abençoando os teus filhos, eu estou te livrando, pacientemente, eu estou aqui, ó. Agora, será que eu tenho paciência com Deus? Será que eu consigo esperar pacientemente para ouvir a voz de Deus? Gideão, ele fez esse teste, e ele falou, verdadeiramente, esse é o Senhor, porque nenhum outro esperaria tudo isso, e nenhum outro iria tocar com um cajado, com um pedaço de pau, nenhuma pedra, e a pedra iria pegar fogo, iria consumir tudo aquilo. Verdadeiramente és Deus. Você sabe o que isso me ensina, queridos? Deus, ele está lá na minha casa fazendo milagres até hoje, e ele continuará fazendo, porque ele é Deus, queridos. Ele é Deus. Por mais que os outros sejam incrédulos, se eu clamar o nome dele na minha casa, ele vai se revelar à minha casa, porque ele é Deus, e nós somos filhos, e ele é o nosso Pai, ele é Deus, entenda isso. E aí o terceiro ponto disso tudo, eu preciso parar para ouvir conselhos. Você quer ver uma coisa? Provérbios capítulo 12, verso 15, Provérbios capítulo 12, verso 15, na NVI, olha o que diz o texto, 12, 15, diz assim o texto: o caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve conselhos. É difícil, né? Ainda mais quando você já tem uma idade, sentar para ouvir. Aí você vai falar, eu não tenho mais idade para isso. Mas aí é o contrário, é o contrário. Quanto mais velho nós vamos se tornando, mais a gente tem que parar para ouvir. É o resultado da maturidade. Provérbios vai dizer isso. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio, ele ouve o quê? Mas olha o paradoxo, o sábio já deveria ter resposta, mas ele está dizendo que quanto mais sábio uma pessoa é, mais ela está escutando o conselho. Olha isso, queridos. Tomar uma decisão na minha família requer sentar e ouvir. E aí em Provérbios 11, 14 vai dizer assim, ó: sem orientação a nação cai. Sem orientação a nação cai. Mas a vitória se alcança com muitos o quê? Conselheiros. Você quer ter vitória na tua casa? Para ouvir. Ouvir quem? Primeiro, vai ouvir aqueles que são os líderes, aqueles que são espirituais. O apóstolo Paulo faz essa distinção. Na igreja nós temos os carnais e nós temos os espirituais. Isso é a igreja. Então você tem que correr para ouvir os espirituais. São aqueles que estão preocupados com a tua alma, com a tua casa. Nós temos que correr atrás desses conselhos. Eu não posso tomar a decisão com base no meu achismo. Isso vai impactar a minha família, queridos. Vai impactar a tua família. Entenda isso. O sábio, ele está parando para ouvir, ele está sentando para ouvir. Tem um pastor que fala, aquele que não senta para ouvir não tem o direito de falar. Aquele que não senta para ouvir não tem o direito de se levantar e falar, porque é o que a Bíblia está dizendo. Todo sábio está ouvindo, ouvindo, ouvindo. E aí, olha isso, voltemos para o nosso texto, Juízes, no capítulo 6. Gideão, então, ele vai fazer mais uma prova, porque ele precisa ouvir a voz de Deus. E aí, chegamos no final do capítulo, ele colocando Deus mais uma vez à prova. Olha isso, capítulo 6, a partir do verso 36. Olha o que diz, Juízes 6, 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tu tens dito, 37,
Eis que porei um velo de lã na eira, ou seja, no meio do pasto. Eu vou pegar um pedacinho de lã, e eu vou colocar no meio do pasto, Senhor, esse pedacinho de lã. E qual era o teste? Olha isso. Eis que porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Se somente o novelo estiver molhado no outro dia, e toda a terra estiver seca, eu vou saber que você é realmente Deus Todo-Poderoso. É o que aconteceu no próximo verso. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Olha isso. Olha o próximo verso. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Meu irmão, Gideão estava tão difícil de decifrar o coração de Gideão, que Gideão fala: Deus, eu sei que o Senhor já provou muita coisa, mas só mais uma vez, olha isso, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. Próximo verso. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Agora foi o contrário. Todo o mato estava molhado, e só aquele pedacinho de lã estava seco. O que o texto está nos dizendo? Meu querido, está na hora de você se levantar como um profeta, um sacerdote lá na tua casa, e você começar a buscar experiências com Deus sobre a tua família. Se coloca de pé. Está na hora de eu começar a ter um particular com Deus, porque Gideão, ele não tinha mais ninguém para socorrer, para ir ao encontro dele. Ele era o menor, era o mais pobre, ele não tinha recurso, mas ele tinha Deus dentro da sua casa. E esse milagre, esse sobrenatural, só acontece porque ele tinha uma intimidade com Deus, querido. Você está compreendendo isso? Só acontece porque ele tinha intimidade com Deus. Ele ora a Deus e fala: meu Deus, se o Senhor é com a minha casa, se o Senhor é comigo, então eu preciso aqui ter uma conversa séria contigo. Talvez o que está faltando na tua casa não é uma conversa séria com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, é uma conversa séria com Deus. É você ter uma conversa com Deus Todo-Poderoso. E olhar: Deus, eu preciso de um milagre aqui na minha casa, porque eu não tenho mais força, eu não posso, mas o Senhor tem me levantado aqui na minha casa. O Senhor tem multiplicado a minha força. Oh, queridos, e Deus há de responder na sua vida, meu irmão. Deus há de responder lá, nesse processo. Entenda isso, sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Pai. E aí Ele vai dizer: se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, querá eu, querá o Pai Celestial. Se você, que não é muita coisa, sempre escolhe o melhor para as suas crias, muito mais o Deus Todo-Poderoso, queridos. Você sabe o que isso significa? Significa que você pode conversar com Deus agora e pedir a ajuda de Deus, a solução desse problema. Pedir o socorro de Deus para a sua vida nesse momento. E em nome de Jesus, talvez você entrou com uma dúvida danada aqui dentro. Talvez você quer tomar algumas decisões. Meu irmão, entenda uma coisa: coloque a sua vontade em Deus. Coloque a sua vontade em Deus, porque Ele tem o melhor para a sua casa, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a sua família, queridos. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nós servimos essa noite. E nós vamos orar, nós vamos clamar, como Gideão fez. E o Senhor está aqui nessa noite. Ele responde a sua oração, queridos. Talvez você está tão preocupado com aquele seu filho, com aquele seu neto,
Você está tão preocupado com aquele seu bisneto. Nessa noite, é noite de você ter um encontro com Deus. Nessa noite, é noite de você ter uma conversa séria com Deus. Talvez você já falou demais lá na sua mesa. Você já gritou demais. Agora é a hora de você falar com Deus. É na oração, queridos. Assim como Gideão fez. É colocar diante de Deus todos os nossos problemas, as nossas ansiedades. Ah, meu irmão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Isso é muito sério. Em nome de Jesus, os meus filhos, a minha descendência é do Senhor, queridos. Provérbios vai dizer que o poder da vida e da morte está na boca. Então eu quero profetizar e eu quero dizer: as minhas filhas serão do Senhor. Você consegue dizer isso sobre os seus filhos? Seus filhos são do Senhor, queridos. Nessa noite é noite de ter um encontro, de você ter uma experiência com Deus. Chega de ouvir falar, é você e Deus, a experiência com Deus. Chega de viver de fé dos outros. Começa a amadurecer a tua fé no meio dessa decisão. Respira e fala com Deus. Curve a sua cabeça agora. Comece a orar aí. Comece a apresentar diante de Deus aquela tua causa, aquele teu problema. Talvez você tenha que dar uma resposta amanhã. Você tem que dar uma resposta para a sua casa. Começa a pedir uma direção de Deus. Começa a clamar pela direção de Deus. Ah, Senhor, o Senhor precisa estar comigo. O Senhor precisa estar na direção da minha vida, da minha casa. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que opera milagres. Aquela filha, aquele filho que está longe. Ah, meu Deus, vai lá, Pai, cobre com teu sangue. Meu Pai, repreende agora todo espírito de morte. Repreende agora, Pai, todo espírito de suicídio, todo espírito imundo, de vício. Repreende agora, Senhor. Ah, Espírito Santo, esse coração de pedra, esse coração que está fechado para o Evangelho. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, nós estamos orando pela nossa casa, nós estamos orando pela nossa família, nós estamos orando, ó Deus, porque nós temos que tomar decisões, e nós temos que tomar essas decisões debaixo da Tua vontade. Pai, controla a nossa ansiedade, Pai, controla a nossa boca, que se apressa em falar coisas que não lhe agrada. Controla, Senhor, o nosso coração maldoso. Controla, Pai. Nós queremos estar debaixo da Tua vontade, meu Deus. Nós queremos estar debaixo do Teu poder. Nós queremos, ó Pai, viver os milagres. A minha casa é um centro de milagre, Pai. A minha família é um centro de milagre. A família dos meus irmãos é um centro de milagre. Aleluia. Em o nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor.